Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas que nos acompanham, hoje estamos celebrando o 6º domingo do tempo comum, domingo de carnaval, em que muitas pessoas viajam para descansar ou para curtir o carnaval. Inclusive muitos católicos, muita gente aqui do bairro Santos Reis, da nossa paróquia, também viajam para viver esses 4 dias de carnaval. Mas nós, que sabemos da importância da missa dominical, que sabemos que dedicar esse tempo para Jesus no domingo é mais do que importante, é obrigatório para nós. Nós estamos aqui reunidos e hoje eu quero fazer essa homilia dedicada ao tempo que estamos vivendo, o tempo do carnaval. Quero começar essa homilia de uma maneira bem diferente das outras, falando com você sobre um assunto que aparentemente não tem nada a ver com nada, e talvez você vai até pensar: meu Deus, eu acho que o Padre Wagner caiu da cama essa noite, e chegou aqui confundindo as coisas, falando abobrinha. Depois você vai entender o que o Padre está querendo. Essa é uma daquelas homilias que doem na carne, que o Padre costuma dizer: apertem os cintos, que hoje nós vamos fazer uma viagem, um percurso bastante, talvez até para alguns de nós, pesado. Nós temos 3 textos, livro do Eclesiástico, capítulo 15, a primeira leitura. Temos a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, é a segunda leitura. E temos o evangelho de hoje, Mateus, capítulo 5, versículos 20 a 37. A nossa homilia terá como base o evangelho de hoje, em que Jesus, ele continua o sermão da montanha. O texto que nós temos aqui é uma continuação daquele texto onde Jesus diz: bem-aventurados os pobres, ou pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças que alguns dias atrás nós refletimos aqui na missa. Vamos fazer essa homilia em cima do evangelho. E para começar, eu quero falar com você sobre o meme que foi considerado e está sendo considerado o meme mais famoso de 2026 até agora. Como aqui nós temos pessoas de todas as idades, pessoas que estão muito antenadas com internet, com tecnologia, com celular, com rede social, mas provavelmente aqui também tem seu Zé, Dona Maria, que só sabe ligar o rádio, a televisão, não tem celular, não sabe mexer com o celular. Então nós vamos ter que explicar do início cada um desses elementos. O que é o meme? O meme é uma reação de uma pessoa, é quando alguém está sendo gravado e essa pessoa fala ou faz alguma coisa inusitada, alguma coisa diferente, alguma coisa interessante, alguma coisa muito engraçada, e aquilo cai nas redes sociais e todo mundo começa a comentar, começa a repetir. Eu vou dar para você um exemplo do que é um meme. Você já deve ter ouvido alguém falando a palavra sextou. Quem já ouviu essa expressão, diga amém. Amém. E tem alguns que ainda dizem assim: sextou bebê. Isso é um meme. Alguém falou isso foi gravado, jogaram nas redes sociais
e espalhou no meio do povo. O Brasil é mestre em fazer memes. Existe até uma pesquisa que diz: nenhum país do mundo produz tanto meme quanto o brasileiro. Por quê? O brasileiro gosta muito dessa coisa da piada, da gozação, de tirar sarro do outro, e o meme é uma oportunidade para fazer isso. No final do ano passado, surgiu um meme que agora, no ano de 2026, até agora em fevereiro, está sendo considerado o meme mais famoso do ano. Não vou citar nomes aqui das pessoas que fizeram esse meme surgir, para não ter que dar ibope para ninguém, nem para gerar polêmica. Mas esse meme aconteceu na seguinte situação, presta atenção. 2 influenciadores da área da academia, da musculatura, da boa forma, eles estavam em um podcast. Aí já vem Dona Maria: padre, o que é podcast? Podcast, Dona Maria, é como se fosse um estúdio de rádio, onde as pessoas ficam ali para dar entrevista. Então, o podcast é uma entrevista. Uma pessoa pergunta, a outra responde. E esses 2 influenciadores estavam em um podcast. Amém? Amém. Eles começaram a conversar sobre academia, sobre boa forma. Eles começaram a conversar sobre treino, e um desses influenciadores apresentou uma bebida que ele tinha criado, isso aqui no Brasil, e mostrou a garrafa da bebida. O outro influenciador pegou a garrafa, olhou para o rótulo e disse assim: todo energético tem escrito na embalagem. E aqui nós temos que lembrar uma coisa: em geral, quem gosta de academia, quem gosta de balada, igual agora, aumenta o agudo só um pouquinho para mim. Igual agora nós estamos no carnaval, muita gente pulando, dançando. É costume essas pessoas utilizarem energético. Você sabe o que é energético? É uma bebida que, como o próprio nome diz, dá energia. Amém? Então, os energéticos são muito utilizados em boates, em academias. E esse influenciador lembrou que na embalagem dos energéticos está escrito assim: não é indicado misturar energético com bebida alcoólica. E de fato, não sei se você sabia, se você toma energético, que dá energia, e toma bebida alcoólica por cima, você está jogando uma bomba dentro do seu corpo, que pode dar infarto, parada cardíaca, desmaio, porque o energético e a bebida não combinam. E aí o influenciador estava falando isso. Todo energético vem no rótulo dizendo: não é recomendável utilizar com bebida alcoólica. E aí ele disse assim: e você criou uma bebida alcoólica que já tem o energético junto. Isso é proibido por lei, como assim? E aí entrou o meme. Esse influenciador que criou a bebida disse assim: não, a minha bebida não é energético. Ela tem sabor de energético, mas não é energético. É apenas sabor energético. E aí criou um meme,
onde as pessoas utilizam para tudo essa palavra sabor. E isso popularizou na internet. Você pode encontrar isso muito espalhado no TikTok, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais como um todo. Como é que as pessoas estão utilizando esse meme? Uma mulher chega com um rapaz ao lado. E a amiga vira e fala assim: nossa amiga, você está com um namorado novo? E ela diz: não, ele não é meu namorado não, ele é meu ficante, mas com sabor namorado. Está entendendo? Outro exemplo. Dona Maria chega em casa e vê a filha dela recebendo uma caixa do correio. E vê a filha dela tirando aquele monte de blusa e fala: nossa filha, você comprou essas blusas bonitas, diferentes, isso deve ser blusa de marca, blusa de grife, né? A filha fala: não mamãe, isso é blusa da Shopee, mas com sabor de grife. Quer ver um outro exemplo? Seu Zé, tadinho, é careca, cabeça dele quando sai no sol chega a lumiar. De repente seu Zé chega cheio de cabelo no serviço. E aí o pessoal fala: ué Zé, você fez implante capilar? Ele fala: não, isso aqui é uma peruca da Shopee, mas com sabor de implante. Está entendendo? As pessoas utilizam esse meme para dizer assim: sabor é algo que parece, que lembra, mas não é. É você dizer para uma pessoa: nossa, que corrente bonita, é de ouro. A pessoa fala: não, fala baixo, é bijuteria, mas com sabor de ouro. Jesus, no evangelho de hoje, está fazendo uma crítica violenta aos fariseus e aos mestres da lei. Porque eles viviam uma religião com sabor de judaísmo. Não era o judaísmo verdadeiro, era o sabor de judaísmo. Como assim, padre? Vou explicar para você. Os fariseus, os mestres da lei, eram pessoas muito religiosas dentro do judaísmo. Amém? Eram pessoas que conheciam a Bíblia, eram pessoas que entendiam os textos, eram pessoas que conheciam as tradições judaicas, só que eles decidiram viver a lei apenas do ponto de vista externo, apenas do ponto de vista que as pessoas pudessem ver. A religião havia se tornado exterioridade, era, como diz Dona Maria, para inglês ver. Então, um fariseu e um mestre da lei, eles até gostavam de rezar, mas eles queriam rezar quando tivesse um monte de gente olhando. Eles até faziam jejuns, mas eles faziam jejuns diante das pessoas para serem admirados. Eles praticavam as tradições judaicas, mas tudo de uma maneira muito aparecida, de uma maneira muito exteriorizada, de uma maneira muito chamativa, para que as pessoas pudessem olhar para eles e falar: nossa, como você é fiel, como você é tradicional, como você vive a religião. E Jesus descobriu que tudo isso era fachada. Eles viviam uma religião exterior, mas interiormente, nada do que eles falavam, eles praticavam.
Eles falavam de amor, mas eles viviam o ódio. Eles falavam de humildade, mas eles eram invejosos. Eles falavam de liberdade, mas eles gostavam de oprimir as pessoas. Eles falavam de simplicidade, mas eles gostavam de riqueza. Eles falavam de ajudar o próximo, mas eles eram egoístas. Então Jesus, utilizando o meme brasileiro, chegou à conclusão: os mestres da lei, os fariseus, eles não vivem o judaísmo. Eles vivem uma religião, sabor, judaísmo. Quem está conseguindo entender e acompanhar, diga amém. Amém. E Jesus, então, vendo que o judaísmo tinha se tornado apenas um sabor, uma aparência, um faz de conta, Jesus falou para os discípulos dele o que está em Mateus 5:20. Olha o que está escrito: se a vossa justiça, repita, Se a vossa justiça não for maior não for maior do que a justiça do que a justiça dos mestres da lei e fariseus, dos mestres da lei fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. vós não entrareis no reino dos céus. Em Mateus 5:20, Jesus está dizendo assim para os discípulos dele: olha, se o jeito de vocês de seguirem a Deus não for maior, não for melhor do que o jeito dos fariseus e mestres da lei, que vivem a religião com sabor judaísmo, vocês não vão entrar no reino de Deus. Aqui Jesus deixa muito claro que para Deus não tem esse negócio de sabor. Ou é ou não é. Para Deus não tem esse negócio de parecer, de lembrar. Ou é ou não é. Para Deus não tem essa coisa de meio termo. E Jesus em Apocalipse diz: ou você seja quente, ou você seja frio, porque se você for morno, eu te vomitarei. Eu te vomitarei significa: você não vai entrar no reino dos céus. Amém? Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui? Que quem deseja viver uma religião apenas com sabor de algo verdadeiro, essa pessoa não vai receber a salvação. E é aqui que me preocupa, e é aqui que entra a minha angústia, e é aqui que entra até mesmo a minha tristeza. Porque nesses anos de padre, e nas paróquias por onde eu passei, e nas missas que eu celebrei, nos lugares que eu estive, eu tenho visto uma coisa, e aqui eu peço desculpa por falar isso. Uma boa parte das pessoas que se dizem católicas não são católicas de verdade. São católicos com sabor cristão. Aí você diz: ô padre, mas o senhor está falando isso com base em quê? Com base nas minhas observações. Por exemplo, a pessoa não sai de dentro da igreja. A pessoa toda missa está presente. A pessoa fala que entende tudo que o padre prega durante a homilia. Mas a pessoa não para de fazer fofoca com a vida do outro. Não combina.
Não está certo, não bate. É aí que começa a surgir o católico com sabor cristão. É católico, fala que é católico, fala que vive a religião, mas do jeito que Cristo pregou, do jeito que a Bíblia ensina, não vive. É só um sabor, é só uma lembrança, é uma aparência de cristão. Mas no fundo não é. É aquela pessoa que diz assim: eu amo a minha igreja. Ah, mas eu amo a minha igreja, viu? Nossa, eu sou católico, e veste a camisa de Nossa Senhora, que é essa camisa enorme, que Nossa Senhora chega a sumir na camisa, assim, de tão grande, e enrola o terço no braço. Eu amo a minha igreja, e prega adesivo no carro. Eu sou católico, eu amo a minha igreja, mas desce a lenha no padre. Aqui no Santos Reis eu encontrei gente assim. Eu amo a minha igreja, mas eu não gostei desse padre que chegou. Como você ama a igreja e está falando mal do padre que representa a igreja? Muquiça! É como você falar: eu amo a minha esposa, eu amo o meu marido, e sai falando mal do seu marido para as vizinhas. É como você falar: eu amo a empresa onde eu trabalho, e sai falando mal da sua empresa, postando na internet que a empresa explora os funcionários, que a empresa é uma empresa ruim, que paga mal. Que amor é esse? Então hoje nós temos visto católicos que de católicos só tem nome. É a bijuteria se passando por ouro. É a blusinha da Shopee se passando por grife. Veja agora o que está acontecendo, o que acontece no carnaval. Pessoas que se dizem católicas, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que são muitas vezes até ministros da comunhão, leitores na igreja, cantam no ministério de música, mas vai para o carnaval e age como verdadeiros pagãos. Isso não é catolicismo, isso não é cristianismo, isso é sabor cristianismo. Então eu tenho ficado muito preocupado com o nosso jeito de viver a nossa fé. Porque veja, para muitos de nós, ser católico se tornou apenas um nome, se tornou apenas um título, mas não diz nada. Para muitos de nós, ser cristão é apenas uma fachada. Você quer ver uma coisa que eu estava vendo na internet e que me embrulhou o estômago? Vocês ouviram falar da fraude do INSS, sim ou não? Sim. Vocês ouviram falar que tinha uma quadrilha de pessoas que estavam fazendo empréstimos em nome de idosos, de pessoas que eram praticamente analfabetas, não sabia nem olhar a sua conta, não sabia nem se aquele valor que está sendo descontado, do que é. Pessoas inocentes, pessoas simples, humildes, eles estavam roubando o dinheiro dos aposentados, o dinheiro dos doentes, e desviando esse dinheiro para contas particulares. Você ouviu falar dessa notícia, sim ou não? Sim. Sabe o que eu descobri? É de doer o coração. Pessoal, olha para o padre agora. Dessa quadrilha do INSS, que estava roubando o INSS, estão envolvidos 10 pastores evangélicos. Pastores evangélicos, fazendo parte de quadrilha que rouba os aposentados, os idosos, os doentes, crianças deficientes, crianças com autismo.
Pastores evangélicos, pessoal, pastores que estão nos altares, nos púlpitos, pregando a palavra de Deus, se isso não é sabor cristianismo, eu não sei o que é. É só aparência, é só fachada, é só para inglês ver. Então eu tenho pensado isso em relação a nós católicos. Será que nós também não estamos vivendo apenas uma religião sabor cristianismo? Porque veja, se você for pegar a Bíblia, pegar o Evangelho, não vamos falar da Bíblia não, vamos falar do Evangelho só. Porque se falar da Bíblia toda, fica parecendo muita coisa. Se você for pegar o Evangelho, os 4 Evangelhos, e for anotar tudo o que Jesus pede para viver, você vai chegar a uma conclusão muito preocupante. De duas, uma. Ou as pessoas que dizem que seguem Jesus não conhecem o Evangelho, ou as pessoas conhecem o Evangelho e adulteraram o Evangelho porque elas não vivem nada ou quase nada que o Evangelho fala. Então eu tenho pensado muito sobre isso. Será que o catolicismo não virou apenas um sabor? Será que o Evangelho que nós pregamos e falamos que vivemos, será que Jesus Cristo na nossa vida não é apenas um sabor? Pensa um pouquinho na sua vida. O seu jeito de viver a sua fé é de fato aquilo que Jesus pede no Evangelho, ou você apenas vive um sabor Jesus Cristo? Sabor cristianismo. E aí a gente vai vendo muitas coisas assim, por exemplo, eu sou católico, mas eu não acho nada errado você ir no centro espírita. Isso é sabor católico. Eu sou católico. E eu gosto de ser católico, sabe por quê? Porque a igreja católica não proíbe nada, você pode fazer tudo. Você vai para o carnaval, você pode dançar, você pode pular, você pode fazer tatuagem, você pode fumar uma maconha, você pode cheirar um loló, você pode cheirar um lança-perfume, você pode usar cocaína. A nossa igreja é maravilhosa, ela não proíbe nada. Deixa eu te falar uma coisa, se a igreja católica não proíbe nada, então a igreja católica é apenas sabor, ela não é original. E eu quero te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Eu não fui ordenado como padre para transmitir a você uma fé que é apenas sabor. Uma fé que apenas faz uma lembrança de que você poderia ser ou seguir determinado mandamento, determinado jeito de viver. Eu não fui chamado para uma igreja que vive de mentira. O padre finge que prega e você finge que aprende e você finge que vive, tudo não passa de sabor, apenas uma lembrança, apenas um cheiro, apenas uma aparência de cristianismo, mas de cristão mesmo não tem nada. Eu fico muito preocupado, sabe por quê? Jesus está dizendo: qual é o destino das pessoas que querem viver um cristianismo ou um catolicismo sabor cristianismo? É o inferno. É a perda da salvação. E aí eu estava lendo sobre um autor, muitas pessoas até falam o nome dele errado, as pessoas chamam ele de Kierkegaard. Mas esse autor, que é um filósofo dinamarquês, o nome correto dele é Kierkegaard, Søren Kierkegaard. Ele viveu em um tempo onde ele fez críticas profundas ao cristianismo, esse cristianismo que nós vivemos. Ele foi considerado o pai do existencialismo. E ele escreveu um livro, Ataque à Cristandade. E ele diz assim: olha isso que esse autor fala, Dona Maria, pelo amor de Deus, segura no banco e escuta isso,
e veja se isso para nós não é uma vergonha, se isso para nós não é um tapa na cara daqueles que Dona Florinda dava no seu Madruga. Olha o que esse autor diz. O cristianismo do Novo Testamento não existe mais. Acabou. O cristianismo que Jesus veio anunciar e pregar no Novo Testamento não existe mais. O que existe é apenas uma cristandade. O que ele chama de cristandade? É um jeito deturpado de viver o cristianismo. É o cristianismo deformado. É o cristianismo amoldado ao meu querer, amoldado às minhas vontades, aos meus desejos, aos meus pecados. Veja que no Brasil nós não precisamos de ir longe para ver o tanto de deformidade que existe dentro do cristianismo. Tem igreja evangélica no Brasil que o altar, olha para frente, olha para o altar, sabe o que é um altar? Uma prancha de surf. Eu achei no Brasil uma igreja chamada Igreja do Cuspe de Jesus. O cristianismo virou chacota, meu povo. O cristianismo virou deboche. O cristianismo virou motivo de riso. E esse autor diz: qual é o problema do cristianismo hoje, da cristandade hoje? Todo mundo fala que é cristão, todo mundo posta nas redes sociais, Deus abençoe você, todo mundo escreve, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo sabe de cor a passagem que diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo mundo conhece a passagem que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Todo mundo traz na boca as palavras de Jesus, mas praticar mesmo, seguir fielmente, ninguém quer. E aí esse autor diz: lamento informar para vocês, o autor falando, o cristianismo virou etiqueta. O cristianismo virou aparência. O cristianismo virou fachada. E talvez seja por isso, meus irmãos, que os cristãos perderam a relevância, perderam o respeito no mundo. Eu lembro quando eu era criança, que quando alguém falava o padre, olha, o padre chegou, o padre está passando na rua, o padre foi lá em casa, tinha gente que tremia, porque o padre era uma autoridade mais importante do que o prefeito. Você que é mais idoso, você que tem mais de 60, quem lembra dessa fase, diga amém. Amém. Quando você falava em padre, todo mundo respeitava. O padre era uma autoridade que até o prefeito tinha medo, os vereadores morriam de medo do padre. Hoje chega um pobrezinho do padre Wagner e fala assim: você sabe com quem você está falando? Esses dias chegou uma fiel aqui da igreja, ela é membro de uma pastoral, e virou para mim assim, com a cabeça empinada, nariz empinado: ô padre, eu não sei se o senhor sabia, mas o senhor não pode fazer isso, isso e isso. Eu falei para ela: filha, você sabia que eu sou o padre dessa paróquia? E ela falou para mim: e daí? Santos Reis. Mas não é só Santos Reis. Eu ouvi falar de não vou falar o lugar, uma paróquia aqui no norte de Minas, pertinho de Montes Claros. O padre foi transferido para lá. O padre, isso é real, tá bom?
o padre chegou, descobriu que a equipe do dízimo, que passava os coletores na hora das oferendas, pegava o dinheiro do povo e dividia entre eles, e não passava o dinheiro para a igreja. O padre disse, não, isso está errado, isso vai mudar. Pessoal, vocês não acreditam o que eles fizeram com o padre. O padre pegou a sacolinha de dinheiro, não quis entregar para eles, eles trancaram o padre dentro da igreja e falaram, você só vai sair quando você devolver o dinheiro para nós. Pessoal, eu juro para vocês, é verdade, aconteceu aqui na Diocese de Montes Claros, um padre foi trancado dentro da igreja, porque não queria deixar o povo roubar. Então, perceba o que nós estamos fazendo com o cristianismo, perceba o que está acontecendo dentro das nossas igrejas. Estamos perdendo a relevância porque esvaziamos o conteúdo do cristianismo. A gente fala de amor, mas vive o ódio. A gente fala de humildade, mas é orgulhoso. A gente fala de viver ao lado do irmão, mas sente inveja. E pessoas de dentro da igreja queimando o filme da própria igreja. Aí você diz, padre, como mudar isso? É fazer o que Jesus fala aqui. A religião, antes de ser exterior, ela tem que ser interior. Antes de você querer mostrar para os outros que você tem fé, você tem que cultivar a fé no coração. Antes de querer ter apenas o sabor de cristianismo, você tem que ser cristão de verdade. Veja o que Jesus disse, o seu sim seja sim, o seu não seja não, o que vem além disso é do demônio. Chega de católico morno, chega de católico em cima do muro, chega de católico que domingo vem para a igreja, na sexta-feira vai bater tambor lá na macumba. Chega de católico que vem, pede conselho ao padre, e depois vai na cartomante, depois vai jogar cartas, depois vai pedir consulta ao pai de santo. Ou você seja católico verdadeiro para receber sua salvação, ou você seja um católico sabor cristão, e você já sabe onde você vai parar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.